Hoje a gente vai mergulhar numa história que começa com aquela sensação de segurança, sabe? Mas que acaba numa verdadeira batalha judicial. É um caso que podia muito bem acontecer com qualquer um de nós, que confia num contrato. Vamos pensar um pouco. No fundo, um contrato de seguro é basicamente isso. Uma promessa. A gente paga, esperando nunca ter que usar. Claro, mas com aquela tranquilidade de saber que, se o inesperado acontecer, vai ter alguém para ajudar. E é aí que o problema começa, né? Essa é a grande questão. A gente vai analisar um caso real, todo baseado em documentos de um processo que mostra direitinho o que acontece quando essa rede de segurança falha e uma família acaba completamente desamparada no momento em que mais precisava. Bom, a nossa história gira em torno da Aline Oliveira e da família dela. Como muita gente, ela fez um seguro para o carro, um Hyundai HB20, super confiante de que a Allianz Seguros estaria lá para proteger a família de qualquer imprevisto. E os detalhes desse contrato são a chave de tudo. A apólice, olha só, válida até outubro de 2026, era bem clara. E o ponto mais importante de todos, assistência 24 horas, que incluía, sem letras miúdas, o serviço de guincho em caso de pane mecânica. Era exatamente o que a Aline achava que tinha garantido. E foi justamente essa promessa que foi colocada à prova. E da pior maneira. Na noite de 1º de novembro de 2025, o que era para ser um trajeto normal virou um pesadelo de angústia e perigo. O carro da família, do nada, simplesmente parou de funcionar no meio de uma avenida super movimentada. E para a gente entender o tamanho do problema, olha só quem estava dentro daquele carro. Além da Aline e do marido dela, estavam a sogra, de 73 anos, e as duas filhinhas do casal, uma de 3 aninhos e a outra de apenas 1. A presença de pessoas tão vulneráveis assim, nossa, isso aumenta dramaticamente a urgência e o desespero da situação, né? E é aqui que começa a parte mais angustiante dessa história toda. Aquela confiança que a Aline tinha na sua apólice de seguro, ela foi se transformando, minuto a minuto, numa sensação de abandono total. A ajuda, que era para ser rápida e eficiente, simplesmente não apareceu. O desenrolar dos fatos é revoltante. A primeira ligação para a seguradora acontece às 7h45 da noite. A promessa? 40 minutos e o socorro chega. Mas o tempo passa e nada. Somente às 9h55, ou seja, mais de 2 horas depois, é que vem a resposta final. O serviço foi negado. Pensa bem, 2 horas de espera, no escuro, com uma família inteira vulnerável, para no fim ouvir um não. E durante todo esse tempo, a Aline não ficou de braços cruzados, não. Esse número aqui, 5, é o total de vezes que ela ligou para a central de atendimento. Buscando respostas, implorando por ajuda, cada ligação era uma tentativa desesperada de fazer a empresa cumprir o que estava no papel, enquanto a família dela esperava numa situação de puro risco. Essa citação, que foi tirada diretamente do processo judicial, ela captura perfeitamente o sentimento. O que era para ser um alívio, a chegada de um socorro, se transformou num calvário. Essa palavra é muito forte, né? Ela descreve bem a tortura emocional que é esperar por uma ajuda que, no fim, nunca chegou. E qual foi a desculpa para todo esse sofrimento? Depois de mais de 2 horas, a justificativa oficial foi, simplesmente, falta de guincho disponível. Uma falha de operação interna da seguradora que virou o problema da família. E é exatamente aqui que a história deixa de ser um drama pessoal para virar uma batalha na justiça. Bom, diante da negativa e do abandono, a Aline decidiu ir atrás dos seus direitos. Agora a gente vai entender um pouco os conceitos da lei que dão base para o caso dela e que protegem todos nós consumidores em situações como essa. O primeiro pilar dessa argumentação é a chamada responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer em bom português? Significa o seguinte: se o serviço falhou e causou algum dano, a empresa é responsável. Fim de papo. Não precisa ficar provando que a empresa agiu de má fé ou com negligência. A falha, por si só, já cria o dever de indenizar. Simples assim. E aquela desculpa de falta de guincho? A lei tem até um nome para isso: fortuito interno. Isso significa que problemas de logística, falta de pessoal, falta de equipamento, tudo isso é risco do negócio da empresa. É a seguradora que tem que garantir que a rede dela funcione. Ela não pode, de jeito nenhum, jogar as consequências das suas próprias falhas operacionais no colo do cliente. E tem mais uma ferramenta muito poderosa que protege o consumidor: a inversão do ônus da prova.
Numa briga judicial, não é a Aline que tem que provar que a Allianz falhou. É a Allianz que precisa provar que fez tudo certinho. Isso equilibra o jogo, né? Afinal, é a empresa que tem todas as informações, como as gravações das ligações e os registros do sistema. Então, o processo busca dois tipos de reparação. Os danos materiais, esses são fáceis de entender. É o dinheiro que a pessoa gastou por causa da falha da empresa, como o valor da viagem de aplicativo para levar a família para casa em segurança. Agora, os danos morais, esses são sobre o impacto humano. O medo, a angústia, a humilhação de ser deixado para trás. É uma compensação pela violação da dignidade. Com base em todos esses princípios da lei, a ação judicial da Aline fez pedidos bem específicos. Vamos dar uma olhada no que exatamente está sendo exigido como forma de justiça nesse caso. O pedido por danos materiais é bem preciso documentado. R$ 26,26 é o valor exato que a Aline teve que tirar do próprio bolso para garantir a segurança da família dela, um custo que, na verdade, deveria ter sido da seguradora. E aqui, olha o contraste. O valor pedido por danos morais é de R$20 mil. Esse número deixa bem claro que o ponto principal do processo não é o pequeno prejuízo financeiro. É sobre o imenso custo emocional e o risco que a família correu por causa da negligência da empresa. É muito importante entender que a indenização por danos morais tem uma função dupla. Primeiro, claro, é compensar a vítima, tentar de alguma forma amenizar o sofrimento. Segundo, e talvez o mais importante, é o caráter punitivo e pedagógico. A ideia é que a multa seja grande o suficiente para a empresa sentir o impacto, sabe? E com isso, não repetir o mesmo erro com outros clientes no futuro. O processo resume tudo com uma frase muito poderosa. O que aconteceu naquela noite não foi só uma falha de serviço. Foi uma quebra de confiança. A boa-fé, que é a base de qualquer contrato, foi completamente traída. O que ficou foi um sentimento de abandono e, claro, de muita revolta. E a gente termina com essa reflexão. O caso da Aline nos faz pensar, né? Qual é o valor da confiança? E qual é o preço de uma promessa quebrada? Quando aquela segurança que a gente pagou para ter se transforma justamente na fonte do nosso maior desamparo. Qual é a reparação justa? Fica aí a pergunta.